Dentro da torre de vidro da Harrison Wells, Brian estava numa sala de conferências onde todos os olhos o olhavam com desprezo. Blazer gasto, sapatos arranhados, pai solteiro sem diploma. Está a desperdiçar o nosso tempo, disse alguém. A sua mão tocou na maçaneta da porta para sair. Então, a notificação apareceu em todos os ecrãs. O projeto Horizon fracassou. 20 milhões de dólares perdidos. Um erro de dados que toda a equipa não conseguiu resolver em 18 meses. Brian olhou para o ecrã de projeção através da porta aberta. O seu cérebro percebeu algo em 5 segundos. Eu sei onde está o erro, disse ele baixinho. Será que este homem invisível pode mudar o seu destino e o das empresas? 3 meses antes, Brian estava a empilhar caixas num armazém às 2 da manhã, quando viu o anúncio de emprego. Vaga de engenheiro de dados na Harrison Wells, uma das principais empresas de consultoria da cidade. Ele ficou a olhar para o ecrã por um longo tempo antes de clicar em candidatar-se. Na manhã da entrevista, ele pediu $60 emprestados ao vizinho para comprar um blazer numa loja de artigos usados na 7th Street. O blazer cheirava a naftalina e os cotovelos estavam gastos. Passou 20 minutos a engraxar o seu único par de sapatos sociais até que ficassem quase aceitáveis. A sua filha Emma estava sentada à mesa da cozinha a comer cereais. Tinha 5 anos. Ela não perguntou por que o pai estava a usar roupas elegantes. Ela tinha aprendido a não fazer muitas perguntas sobre dinheiro. Seja boa para a senhora Patterson hoje, disse Brian, beijando o topo da cabeça dela. O edifício Harrison Wells era todo em vidro e aço. 40 andares de pessoas que pertenciam àquele lugar. A recepcionista olhou para ele de cima a baixo quando ele deu o seu nome. Os olhos dela demoraram-se nas suas roupas gastas, na maneira como ele se mantinha em pé. Quarto andar, disse ela sem sorrir. A sala de conferências estava fria. 4 pessoas estavam sentadas atrás de uma longa mesa com garrafas de água importada e pastas de couro. Victoria Hayes, a CEO, sentava-se no meio. Olhos escuros que não revelavam nada. Ela construíra esta empresa do nada há 15 anos. À sua esquerda sentava-se Marcus Chen, chefe de engenharia de dados, formado pelo MIT, rosto gentil, comportamento ponderado. À sua direita estava Sarah Kim, diretora sênior de RH, MBA pela Yale, eficiência profissional. E no final sentava-se Jonathan Price, cientista de dados sênior, PhD pela Stanford, pesquisador publicado. 6 anos na empresa, 34 anos, impecavelmente vestido, com o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido um não. Ele também era o arquiteto-chefe do projeto Horizon, o contrato mais importante da empresa. Jonathan estudou o currículo de Brian, sua expressão oscilando entre diversão e desprezo. Então, Brian, disse Victoria, conte-nos sobre sua formação acadêmica. A garganta de Brian ficou seca. Estudei na Universidade Estadual por 3 anos. Não concluí o curso. Jonathan inclinou-se para a frente. Não terminou a faculdade? Posso perguntar por quê? A minha esposa adoeceu. Tive que abandonar os estudos para cuidar dela. Sinto muito por isso. O tom dele era caloroso. E agora ela faleceu há 3 anos. Deve ter sido difícil. Jonathan fez uma pausa. Mas ajude-me a entender uma coisa. Está a se candidatar a um cargo sênior de engenharia de dados em uma das empresas mais competitivas do setor. Sem diploma, sem experiência profissional. O que o faz pensar que está qualificado? Brian estava preparado para isso. Estudei engenharia de dados sozinho por 5 anos, todas as noites, depois do trabalho. Criei projetos, aprendi Python e SQL, estudei algoritmos de aprendizagem automática. Passei no seu teste de avaliação online com uma pontuação de 96%. A expressão de Jonathan suavizou-se ligeiramente. 96%. Impressionante para um teste de triagem, embora esse teste seja concebido para filtrar candidatos completamente não qualificados e não para identificar os melhores talentos. Ele olhou para as suas notas. Vejo que atualmente tem 3 empregos: carregamento de armazém, entregas, condução, retalho aos fins de semana. Sim, senhor. Ética de trabalho admirável. Mas esses são empregos que exigem trabalho físico, não pensamento analítico. A engenharia de dados ao nosso nível requer formação rigorosa e colaboração entre pares de um programa acadêmico de nível superior. Trata-se de aprender a pensar sistematicamente,
a abordar problemas com metodologias comprovadas. A pergunta chegou como uma faca envolta em veludo, educada o suficiente para que ninguém pudesse chamá-la de hostil, afiada o suficiente para cortar. Brian pegou o seu portátil. Eu criei um portfólio. Posso mostrar-lhe o que tenho trabalhado? Por favor, mostre. Brian abriu os seus projetos. Análise de segmentação de clientes, modelo de manutenção preditiva, motor de recomendação codificado do zero. Jonathan estudou-os cuidadosamente. O seu interesse parecia genuíno. Estes são realmente bons para um trabalho autodidata. É melhor do que eu esperava, mas posso apontar algumas coisas? Ele projetou o código de Brian na tela. Nesta análise de segmentação, está a usar o agrupamento K-Means, o que é bom para o básico, mas não levou em conta a maldição da dimensionalidade. Com tantas características, os seus agrupamentos provavelmente são ruídos sem sentido. Um treinamento formal em estatística teria lhe ensinado redução de dimensionalidade. Primeiro, PCA-TSNE algo adequado. Ele clicou em outro projeto e neste modelo de manutenção preditiva. Instala usar floresta aleatória sem ajustar os hiperparâmetros além dos padrões. A sua validação cruzada é problemática. K-fold em dados de séries temporais cria fuga de dados. O modelo está essencialmente a fazer batota. Isto nunca passaria na revisão por pares. A voz de Jonathan permaneceu gentil, quase professoral. Estes são exatamente os erros que alguém comete ao aprender sozinho, sem orientação adequada, sem julgamentos. Estou impressionado por ter chegado até aqui, mas isso ilustra por que a educação formal é importante. Não é para impedir o acesso, é para garantir a qualidade em ambientes de alto risco. O rosto de Brian ficou vermelho. Cada palavra estava tecnicamente correta. As críticas eram válidas. Impossível de defender. Marcus falou. Jonathan faz observações justas sobre detalhes técnicos, mas estou curioso sobre o seu processo de pensamento, Brian. Explique-me como abordou o modelo de manutenção. Brian explicou o seu raciocínio, a formulação do problema, o pré-processamento, a escolha do algoritmo. Não era perfeito, mas era ponderado. Marcus acenou com a cabeça. A abordagem é sólida, mesmo que a implementação tenha problemas. É algo com que podemos trabalhar numa posição de nível básico. Com certeza, Jonathan concordou. Mas Brian está a se candidatar a uma função sênior. Precisamos de pessoas que possam liderar projetos, orientar funcionários juniores, interagir com clientes que têm doutorado. Não tenho certeza se isso é adequado. Victoria ficou em silêncio o tempo todo, observando. Agora ela falou. Qual é a sua avaliação do projeto Horizon, Brian? Pelo que viu publicamente, Brian hesitou. Ele tinha pesquisado exaustivamente. O projeto Horizon era o maior sucesso deles, uma plataforma de retenção de clientes que prometia 91% de precisão. Acho que é um trabalho impressionante. Os números de precisão são sólidos. Jonathan acenou com a cabeça em sinal de apreço. Obrigado. Eu liderei o desenvolvimento. Foram 18 meses de trabalho com 8 cientistas de dados com doutoramento. Atualmente é o padrão ouro para análise de retenção. Embora eu tenha me perguntado, Brian acrescentou baixinho, sobre as premissas básicas na definição de utilizador ativo. Pelo seu artigo sobre metodologia, parece que o envolvimento é medido principalmente pela frequência de login. Algo mudou nos olhos de Jonathan. Isso está correto. É o padrão da indústria, certo? Só achei que a frequência de login nem sempre se correlaciona com o envolvimento real. Alguém pode fazer login diariamente por causa de lembretes automáticos, mas nunca realmente usar o produto. Levamos isso em consideração por meio de métricas secundárias, respondeu Jonathan com naturalidade. Duração da sessão, profundidade de interação com os recursos, conclusão da transação. Está tudo na documentação técnica. Tenho certeza que sim, disse Brian. Ele não insistiu mais. Victoria levantou-se. Obrigada por ter vindo, Brian. Entraremos em contato. Todos apertaram as mãos. Marcus acenou com a cabeça em sinal de incentivo. Sarah manteve uma postura profissionalmente neutra. Jonathan acompanhou-o até a porta. Boa sorte na sua busca por emprego. A sério? E se estiver interessado em educação formal, posso recomendar alguns bons programas de mestrado online. Obrigado. Jonathan fez uma pausa. Sabe, eu entendo a vontade de provar o seu valor. A diferença é que eu fiz isso da maneira certa, através do sistema, porque o sistema existe por uma razão.
A sua expressão continuou gentil. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é reconhecer as nossas limitações. Nem todos são feitos para este nível de trabalho. E tudo bem. Brian saiu do prédio com essas palavras ecoando em sua cabeça. 2 dias depois, o e-mail de rejeição chegou. Decidimos seguir em frente com outros candidatos cujas qualificações se alinham mais com as nossas necessidades. Brian apagou o e-mail e voltou para o seu trabalho no armazém. 3 meses se passaram. Brian quase havia esquecido a Harrison Wells quando o seu telefone tocou. Número desconhecido. Sr. Miller, aqui é Victoria Hayes, da Harrison Wells. O coração de Brian parou. Senhorita Hayes, olá. Sei que é inesperado, mas temos uma vaga. Um dos nossos engenheiros de dados aceitou um cargo noutra empresa. Lembrei-me da sua entrevista. Gostaria que viesse amanhã. Sim, claro. Obrigado. Às 9 horas da manhã, no mesmo edifício. Na manhã seguinte, Brian vestiu o mesmo blazer gasto. Victoria recebeu-o pessoalmente no átrio. Obrigada por vir em tão curto prazo. Deixe-me mostrar-lhe o seu espaço de trabalho. Espaço de trabalho? A vaga é sua, se quiser. Engenheiro de dados júnior. 65 mil por ano. Não é um cargo sênior, mas é um começo. A cabeça de Brian girou. Sim, com certeza. Obrigado. Victoria levou-o até o andar de cima para um espaço aberto cheio de engenheiros em mesas elegantes. Ela apontou para uma pequena mesa perto da janela. Vai sentar-se aqui. Marcus Chen será o seu supervisor direto. Vai apoiar projetos em andamento, aprender os nossos sistemas, provar o seu valor aqui e terá espaço para crescer. Ela entregou-lhe uma pasta. Documentação de emprego. Vai obter as suas credenciais. Bem-vindo a Harrison Wells. Brian pegou na pasta com as mãos trêmulas. Não vou desapontá-la. Sei que não. Victoria fez uma pausa. Só mais uma coisa, Jonathan Price lidera os nossos principais projetos. Você trabalhará em estreita colaboração com ele. Ele tem padrões elevados, mas se estiver disposto a aprender, você crescerá. Eu entendo. 1 hora depois, Jonathan apareceu na sua mesa. A mesma aparência elegante. Brian, bem-vindo à equipa. Ele estendeu a mão. Obrigado. Estou animado por estar aqui. A Victoria mencionou que te contratou. Admito que fiquei surpreendido, pois normalmente exigimos diplomas mesmo para cargos juniores. Mas ela é a chefe e claramente vê algo em ti. Fico feliz em te dar uma oportunidade. Agradeço isso. Estou a liderar um projeto que precisa de trabalho de apoio, limpeza de dados, validação básica. Nada muito complexo para começar. É uma boa maneira de aprender os nossos sistemas. Jonathan puxou uma cadeira. O projeto é o Horizon. Lembras-te dele da tua entrevista? A plataforma de análise de retenção. Exatamente. Estamos a expandi-lo para um grande cliente de retalho. Um contrato de 20 milhões de dólares. Ele acenou com a cabeça, encorajador. Vou pedir ao Marcos para te colocar na minha equipa. Vais reportar diretamente a mim neste projeto. Parece ótimo. Perfeito. Ah, e Brian, a voz de Jonathan baixou. Tornou-se confidencial. Não guardo rancor pela entrevista. Aquela crítica ao teu portfólio foi eu a fazer o meu trabalho, sendo meticuloso. Mas agora que estás aqui, estou a torcer por ti. A sério? Obrigado, Jonathan. Agora somos colegas, companheiros de equipa. Estou contigo. Ele deu uma palmada no ombro de Brian. Bem-vindo a bordo. Nos 3 meses seguintes, Brian dedicou-se ao trabalho. Chegava cedo, ficava até tarde, aprendeu sobre bases de dados, padrões de codificação, sistemas de gestão de projetos e trabalhou no Horizon. Jonathan atribuía-lhe tarefas diariamente. Limpeza de dados, verificações de validação, atualizações de documentação, trabalho pesado, mas necessário. Brian fazia tudo sem reclamar. Jonathan era sempre amigável, sempre encorajador. Ele passava pela mesa de Brian para oferecer orientação, partilhar ideias. Os outros membros da equipa respeitavam-no enormemente. Brilhante, acessível, sempre disposto a orientar. Mas Brian começou a notar padrões. Quando encontrava um problema potencial nos dados e o levava a Jonathan, a preocupação era reconhecida com gentileza. Depois, nada acontecia. Boa observação. Deixa-me dar uma olhada nisso. Semanas depois, o problema continuava. Quando ele sugeria uma melhoria na arquitetura do modelo, Jonathan ouvia atentamente, fazia perguntas perspicazes e, em seguida,
explicava sempre de forma razoável por que essa abordagem não funcionaria no contexto deles. Quando ele concluía as tarefas antes do prazo, Jonathan elogiava a sua eficiência e acrescentava mais 3 tarefas. A pilha nunca diminuía. Brian disse a si mesmo que estava a ser paranoico. Jonathan era o seu mentor, o seu defensor. Então veio a reunião da equipa no segundo mês. Jonathan estava a apresentar o Horizon Progress à liderança sênior. Brian sentou-se no fundo com outros engenheiros juniores. O nosso modelo de retenção está a funcionar muito bem, anunciou Jonathan, avançando pelos slides. 91% de precisão em todos os segmentos de clientes. O cliente está entusiasmado com os resultados preliminares. Ele clicou num slide que mostrava a arquitetura do modelo. Brian inclinou-se para na frente. Algo parecia familiar. Implementamos vários recursos inovadores, capacidades de rastreamento ao nível do dispositivo, pontuação de envolvimento aprimorada, sinalizadores preditivos de rotatividade. Essas melhorias vieram de uma profunda colaboração em toda a nossa equipa. O estômago de Brian ficou frio. Há 3 semanas ele escreveu um memorando para Jonathan, sugerindo a identificação de dispositivos para detectar contas duplicadas. Jonathan agradeceu, disse que valia a pena explorar eventualmente, mas que não era uma prioridade para o cronograma atual. Agora, estava na apresentação listado como um recurso implementado, apresentado como inovação de Jonathan. Há 2 meses, Brian propôs uma pontuação de engajamento com base no uso do produto, em vez de apenas na frequência de login. Jonathan explicou por que isso não funcionaria com a estrutura de dados deles. Agora, estava no modelo, sem nenhuma menção à origem da ideia. Após a reunião, Brian abordou Jonathan com cautela. O recurso de impressão digital do dispositivo é semelhante ao que sugeri no meu memorando, certo? Jonathan parecia genuinamente perplexo. Ah, o memorando, certo? Agora me lembro. Você pode ter plantado uma semente lá. O seu raciocínio mostra que está a começar a entender como abordamos esses problemas. A sua expressão se aqueceu. Essa é a beleza do trabalho colaborativo. As ideias vêm de todos os lugares, são refinadas através da discussão e se tornam algo maior do que qualquer contribuição individual. Agora faz parte desse processo. Brian acenou com a cabeça lentamente. Certo. Colaborativo. Exatamente. Continue trazendo essas sugestões. Mesmo que não possamos usar tudo, é uma boa prática. Ajuda a desenvolver o pensamento analítico. Brian voltou para sua secretária. Ele abriu o repositório do projeto e verificou o histórico de commits do recurso de impressão digital do dispositivo. Autor Jonathan Price. Nenhuma menção ao memorando de Brian. Nenhuma referência. Verificou o recurso de pontuação de envolvimento. A mesma coisa. Brian olhou para o ecrã. Ele poderia levantar essa questão. Ir até Marcos ou Victoria. Mas o que diria? Que tinha sugerido ideias em memorandos informais. E agora essas ideias estavam na base de código em um ambiente colaborativo. Não era assim que as coisas funcionavam. Ele não tinha provas de que as ideias eram suas. Nenhuma documentação além de e-mails que Jonathan poderia facilmente caracterizar como perguntas de um engenheiro júnior. E Jonathan tinha um doutorado pela Stanford e 6 anos na empresa. Brian era um engenheiro júnior sem diploma que estava lá há 2 meses. Em quem eles acreditariam? Brian não disse nada. Em vez disso, começou a manter notas detalhadas. No trabalho, documentava as tarefas atribuídas. Em casa, escrevia as suas ideias reais, observações sobre o projeto Horizon, coisas que não faziam sentido. Ele guardava uma cópia resumida na gaveta da sua secretária. Ao 3º mês, o padrão estava claro. Jonathan pegava nas ideias de Brian, refinava-as e apresentava-as como suas, sempre com negação plausível. Estás realmente a evoluir como engenheiro, dizia Jonathan. Consigo ver a influência de trabalhar num projeto de alto nível. Estás a aprender a pensar como nós. Os outros membros da equipa nunca perceberam. Jonathan era muito cuidadoso. Ele nunca pegava uma ideia que Brian tivesse compartilhado publicamente, apenas sugestões feitas em particular em conversas individuais ou e-mails individuais. E Jonathan era generoso de outras maneiras. Ele elogiava o trabalho de Brian para Marcos, incluía-o nos almoços da equipa, oferecia conselhos de carreira. Ele desempenhava o papel perfeitamente, mas as melhores ideias de Brian continuavam aparecendo no trabalho de Jonathan. E Brian continuava sendo designado para limpar dados, enquanto Jonathan apresentava inovações revolucionárias à liderança.
Após 3 meses, Brian estava exausto, não pelo trabalho, mas pelos cálculos constantes. Quais ideias eram seguras para partilhar? Como poderia contribuir sem alimentar alguém que o estava a usar? Ele parou de fazer sugestões diretamente a Jonathan e esperou. Então chegou a manhã em que tudo desabou. Brian chegou ao escritório e encontrou o caos. Pessoas correndo entre salas de conferência, telefones tocando constantemente. A atmosfera calma da Harrison Wells se transformou em pânico. Ele encontrou Marcus no corredor. O que estava a acontecer? O rosto de Marcus estava tenso. A Horizon entrou em colapso. O cliente rescindiu o contrato. 20 milhões de dólares perdidos. O quê? Por quê? Eles disseram que o nosso modelo de retenção é fundamentalmente falho. Contrataram um auditor externo que encontrou erros críticos na nossa metodologia. Estão a levar os seus negócios para a Stratton Analytics e ameaçam processar-nos por falsas declarações. A boca de Brian ficou seca. Que tipo de erros? Ainda não sei. Victoria convocou uma reunião de emergência. Todos da equipa Horizon precisam estar presentes. Isso inclui você. Eles caminharam juntos até a sala de conferências principal. A sala estava lotada. A alta liderança ocupava uma parede. A equipa Horizon ocupava os assentos. Jonathan estava perto da frente com o rosto pálido, mas composto. Victoria estava à cabeceira da mesa. Sua expressão era fria como gelo. Para aqueles que ainda não sabem, nosso cliente rescindiu o contrato com a Horizon esta manhã. Eles forneceram uma auditoria técnica detalhada mostrando que a nossa precisão de retenção de 91% está, na verdade, mais próxima de 68% quando calculada corretamente. A discrepância decorre de erros fundamentais na forma como definimos utilizadores ativos e filtramos contas duplicadas. Ela deixou que isso fosse assimilado. A sala ficou em silêncio total. Este é o maior fracasso na história desta empresa. 20 milhões de dólares. A nossa reputação, as relações com os clientes, tudo está agora em causa. Os seus olhos percorreram a equipa. Preciso de entender como isto aconteceu. Jonathan, você é o líder técnico. Explique. Jonathan levantou-se com elegância. Mesmo em crise, manteve a compostura. Victoria, estou tão chocado quanto todos os outros. Seguimos a metodologia padrão durante todo o desenvolvimento. Várias rondas de revisão por pares, testes de validação. Tudo indicava que o modelo estava correto. Então, como é que deixamos passar uma diferença de 23 pontos na precisão? Ainda não tenho uma resposta completa. Mas o erro não está no algoritmo principal. Está no pré-processamento dos dados, especificamente na forma como filtramos contas duplicadas e definimos métricas de envolvimento. Ele mostrou um slide com a arquitetura do modelo. Usamos a deduplicação baseada em e-mail, que é o padrão da indústria. Medimos o envolvimento através da frequência de login e métricas de sessão, também práticas padrão. A voz de Victoria era aguda. Se tudo isso é prática padrão, por que o auditor considerou insuficiente? Porque eles estão a aplicar padrões diferentes dos que aprendemos na formação acadêmica. Criei este modelo usando as mesmas metodologias sobre as quais publiquei artigos, as mesmas abordagens ensinadas nas melhores instituições. Se há uma falha, ela é sistêmica em todo o campo, não exclusiva da nossa implementação. Ele parecia razoável, racional, como alguém que lida honestamente com um fracasso inesperado. Mas Brian viu outra coisa. A ligeira mudança na postura, a maneira como os dedos tamborilavam no portátil, a pausa calculada antes de cada resposta. Jonathan estava a encobrir algo, e Brian sabia por quê. Há 3 meses, Brian tinha sugerido a identificação de dispositivos para detectar contas duplicadas. Jonathan tinha rejeitado a ideia por não ser uma prioridade. Mas na apresentação do 2º mês, Jonathan afirmou que ela já tinha sido implementada. Ele mentiu à liderança sobre ter esse recurso. Roubou a ideia de Brian apenas no nome, nunca a implementou, apenas a usou para tornar a sua apresentação mais impressionante. Há 2 meses, Brian questionou se a frequência de login era um bom indicador do envolvimento real. Jonathan explicou por que a abordagem atual era válida. Há 1 mês, Brian escreveu um memorando detalhado descrevendo possíveis vieses na definição de usuário ativo. Jonathan agradeceu e disse que revisariam isso na próxima iteração. Todas essas sugestões teriam detectado os erros. Todas elas.
Jonathan ignorou todas elas porque implementá-las significaria admitir que alguém sem credenciais havia detectado falhas em seu trabalho. E agora esses avisos ignorados custaram 20 milhões à empresa. Brian sentou-se em sua cadeira com as mãos cerradas. Ele poderia falar agora, contar a Victoria sobre os memorandos com as sugestões que Jonathan havia descartado, mas não tinha provas que se sustentassem. Seus memorandos eram informais, redigidos como perguntas em vez de recomendações definitivas. Jonathan poderia facilmente reinterpretá-los como um engenheiro júnior a pedir esclarecimentos sobre conceitos que não compreendia totalmente. Seria a palavra de Brian contra a de Jonathan, o novato sem formação formal contra o brilhante doutorado que construíra o projeto principal da empresa. Victoria nunca acreditaria nele. Brian permaneceu em silêncio. A reunião continuou. As pessoas lançaram teorias, sugestões, estratégias de controle de danos. Jonathan posicionou-se como o especialista sensato a tentar diagnosticar uma falha sem precedentes. Precisamos de identificar a causa raiz antes de fazermos qualquer coisa, afirmou Jonathan com voz autoritária. Vou liderar uma análise forense do pipeline de dados. Deem-me 48 horas para identificar exatamente onde a metodologia falhou. Victoria considerou essas 48 horas. Depois, quero um relatório completo e um plano de correção. Você vai tê-lo. A reunião terminou. Brian levantou-se lentamente com a mente a fervilhar. Jonathan apanhou-o na porta. A mesma expressão, embora tensa pelo estresse. Dia difícil. Sim, vou precisar de toda a ajuda possível para esta análise. Pode obter os registros de dados brutos dos últimos 6 meses? Tudo do pipeline de registro de utilizadores? Brian acenou com a cabeça. Claro, obrigado. Sei que isto é estressante, mas vamos descobrir. É isso que as equipas fazem. Jonathan apertou-lhe o ombro e afastou-se. Brian voltou para a sua secretária. Ele abriu os registros de dados que Jonathan solicitou e ficou a olhar para eles sem realmente ver. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da escola da Emma. Pedido de reunião de pais e professores. Ele respondeu, estarei lá. Então, ele abriu a gaveta da secretária e tirou o seu caderno de resumos. Aquele onde vinha documentando observações sobre a Horizon há 3 meses. A versão detalhada estava em casa, mas esta cópia tinha os pontos principais. Todas as sugestões que Jonathan tinha rejeitado. Todos os sinais de alerta que Jonathan tinha ignorado. Todos os atalhos tomados em nome do cumprimento dos prazos. Estava tudo lá, detalhado, com data e hora, incluindo as datas dos seus memorandos para Jonathan. Brian tinha estado a recolher provas sem se aperceber totalmente disso. Talvez para se proteger ou apenas para tentar entender por que as suas ideias continuavam a desaparecer no projeto de Jonathan sem reconhecimento. Agora, essas provas contavam uma história clara. Jonathan sabia desses problemas há meses e optou por ignorá-los, em vez de admitir que alguém que ele considerava inferior a ele havia detectado falhas no seu trabalho. Brian poderia ir até a Victoria agora mesmo, mostrar-lhe o caderno e provar que o fracasso do Horizon não foi apenas azar ou um erro honesto. Foi negligência nascida do orgulho e do ego. Mas o que aconteceria então? Jonathan seria demitido. Provavelmente uma falha de os 20 milhões de dólares com avisos documentados que ele ignorou. Nem mesmo as suas credenciais o salvariam. E Brian, ele poderia ser absolvido, elogiado por tentar evitar o desastre. Ou poderia ser visto como o cara que jogou o seu mentor para baixo do ônibus. O engenheiro júnior que acumulou informações em vez de escalá-las. O encrenqueiro que estava lá há 3 meses e já estava causando problemas. Ele provavelmente perderia o emprego de qualquer maneira. Esse tipo de explosão política não deixava os espectadores ilesos. Brian fechou o seu caderno. Ele não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. Emma dependia dele. 65 mil por ano era mais do que ele já havia ganho. Era seguro-saúde, aluguel estável e o zoológico nos fins de semana. Ele não podia jogar tudo isso fora para derrubar Jonathan, mesmo que Jonathan merecesse. Brian abriu os registros de dados novamente e começou a compilar os ficheiros que Jonathan havia solicitado. Ele manteria a cabeça baixa, faria o seu trabalho e sobreviveria. A porta da sala de conferências se abriu com um estrondo. 3 executivos seniores saíram correndo, com os rostos pálidos. Um deles gritava ao telefone. A diretoria está furiosa. Eles querem respostas hoje.
Não em 48 horas. Brian ergueu os olhos da sua mesa. Através das paredes de vidro da sala de conferências, ele podia ver Victoria de braços cruzados, ouvindo alguém no viva voz. Então Jonathan apareceu no corredor, caminhando rapidamente em direção à sala de conferências. Ele viu Brian e parou. Você terminou de reunir os registros de dados. Faltam quase 20 minutos. Envie-os assim que estiverem prontos. A Victoria está sob enorme pressão da diretoria. Precisamos mostrar progresso. A voz de Jonathan estava tensa. A fachada polida rachou sob o estresse. Ele entrou na sala de conferências. Através do vidro, Brian o viu juntar-se à conversa com Victoria e a equipe sênior. Então a discussão começou. Brian não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver a linguagem corporal, os gestos ficando mais acentuados, as vozes se elevando. Jonathan defendia-se enquanto Victoria ouvia com aquela expressão congelada. Uma engenheira júnior passou pela mesa de Brian, carregando uma caixa com seus pertences. Os seus olhos estavam vermelhos. O que aconteceu com a Jenny? Brian perguntou a Marcus, que estava a passar. A expressão de Marcus era sombria. Cortes no orçamento. A Victoria já está a tomar medidas. Se não conseguirmos consertar o Horizon, haverá mais demissões. Talvez muitas mais. Ele se afastou. Brian ficou sentado ali, sentindo-se mal. As pessoas estavam a perder os seus empregos. A empresa estava em queda livre, e ele tinha informações que poderiam ajudar. Guardadas num caderno, ele tinha medo de compartilhar. Através da parede de vidro, ele viu Jonathan apontando para a tela de projeção, defendendo o seu ponto de vista, ainda o brilhante especialista, ainda cobrindo os seus rastros enquanto outras pessoas pagavam o preço. Brian pensou em Emma, em estabilidade e seguro de saúde e em manter a cabeça baixa. Depois, pensou em Jenny a carregar a sua caixa de pertences, nos outros engenheiros que poderiam perder os seus empregos porque Jonathan era demasiado orgulhoso para admitir que tinha ignorado os avisos. Abriu a gaveta da secretária e tirou o seu caderno. A sua mão tremia enquanto se levantava. Caminhou em direção à sala de conferências. Cada passo parecia como se estivesse a andar debaixo de água. Pesado. Errado. Podia dar meia volta agora mesmo. Voltar para a sua secretária, enviar os registros de dados, manter o seu emprego. Mas Jenny já tinha ido embora. Mais pessoas iriam segui-la. A empresa estava a morrer por causa de mentiras, ego e informação acumulada. Brian bateu à porta da sala de conferências. Ninguém o ouviu por causa da discussão. Ele bateu mais alto. Victoria virou-se. A sua expressão mudou de fria para irritada. O que é? Eu sei por que é que a Horizon falhou, disse Brian. A sua voz saiu mais firme do que as suas mãos. E posso provar. A sala ficou em silêncio total. O rosto de Jonathan empalideceu. Depois ficou sério. Brian, não é o momento certo. Tenho a documentação. Brian continuou olhando para Victoria. 3 meses de memorandos e sugestões sobre problemas no modelo Horizon. Problemas que teriam evitado este fracasso se tivessem sido resolvidos. Os olhos de Victoria estreitaram-se. Que tipo de documentação? Brian abriu o seu caderno, impressão digital do dispositivo para detectar contas duplicadas. Sugeri isso há 3 meses. Jonathan disse que não era uma prioridade. Ele mostrou-lhe a entrada datada. Então, na apresentação da liderança do 2º mês, ele afirmou que já tinha sido implementado. Mas não foi. Ele mentiu sobre ter esse recurso. Pontuação de envolvimento aprimorada com base no uso do produto, em vez de apenas na frequência de login. Levantei preocupações há 2 meses. Jonathan explicou por que a abordagem atual era suficiente. Outra página. Vieses na definição de utilizador ativo que inflaram os números de retenção. Escrevi um memorando detalhado há 1 mês. Jonathan disse que revisaríamos isso na próxima iteração. Ele olhou para Jonathan. Todas as questões que o auditor encontrou, eu sinalizei. Você descartou todas elas e depois mentiu para a liderança sobre a implementação de pelo menos uma delas. A fachada composta de Jonathan rachou. Isso não é... Essas foram perguntas de um engenheiro júnior tentando entender nossa metodologia. Eu estava o orientando durante o processo de aprendizagem. Você está a caracterizar mal. Eu tenho os e-mails. Brian respondeu calmamente com data e hora. Com as suas respostas, incluindo aquela em que eu avisei explicitamente que a nossa filtragem de contas duplicadas inflaria artificialmente a nossa base de usuários. Victoria estendeu a mão. Deixe-me ver esse caderno.
Brian entregou. Ela folheou as páginas, leu as entradas dele, cruzou as datas. A sala estava absolutamente silenciosa. Quando Victoria olhou para cima, a sua expressão tinha mudado. Não era mais fria, era algo mais quente, mais perigoso. Jonathan, você recebeu esses avisos? Não eram avisos. Eram sim ou não? Jonathan cerrou os dentes. Recebi memorandos de Brian levantando várias questões sobre a metodologia. Sim, mas no contexto, implementaste alguma das sugestões dele? Algumas foram incorporadas em iterações posteriores, antes ou depois da auditoria do cliente. Silêncio. Antes ou depois, Jonathan? Depois, ele admitiu baixinho. Victoria fechou o caderno e o colocou sobre a mesa com cuidado deliberado. Ignoraste os avisos do membro da tua equipa. Avisos que, se fossem atendidos, teriam evitado uma falha de os 20 milhões em dólares. E quando essa falha aconteceu, posicionou-se como o especialista a investigar o que correu mal, em vez de admitir que lhe tinham dito o que estava errado meses antes. Eu sou o líder técnico, contrapôs Jonathan, com a voz aguda. Publiquei artigos sobre este mesmo assunto. O Brian não tem formação acadêmica, nem experiência profissional. Usei o meu discernimento para avaliar as sugestões dele em relação aos padrões metodológicos estabelecidos. O seu discernimento custou a esta empresa 20 milhões de dólares e só Deus sabe quantos empregos. A voz de Victoria era afiada o suficiente para cortar vidro. As suas credenciais não lhe dão o direito de ignorar preocupações técnicas válidas porque vieram de alguém que não considera seu par. Ela virou-se para Brian. Por que não escalou isso? Brian olhou nos olhos dela. Porque sou um engenheiro júnior sem diploma que está aqui há 3 meses. Quem acreditaria em mim em vez dele? A verdade dessa afirmação pairou no ar. Victoria ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse, devias ter escalado de qualquer maneira. Para o Marcos, para mim, para alguém, guardar essa informação enquanto o projeto falhava não faz de ti um herói, faz de ti cúmplice. As palavras atingiram-no como um golpe físico. Brian acenou com a cabeça lentamente. Tens razão, eu tinha medo de perder o meu emprego. Eu estava errado. Sim, estavas. A expressão de Victoria suavizou-se ligeiramente. Mas pelo menos está a admitir agora, o que é mais do que posso dizer de algumas pessoas. Ela olhou para Jonathan. Está fora do horizonte. O projeto entra em vigor imediatamente. Licença administrativa pendente de revisão completa da sua conduta. Marcos assumirá como líder técnico. O rosto de Jonathan ficou pálido. Victoria não pode fazer isso. Posso. E estou a fazer. Limpe a sua secretária. Jonathan ficou parado por um momento, a sua imagem cuidadosamente construída desmoronando. Então, virou-se e saiu sem dizer mais nada. A porta fechou-se atrás dele. Os restantes executivos mexeram-se desconfortavelmente. Victoria virou-se para Brian. Tens toda a documentação sobre o que deveria ter sido corrigido. Sim, senhora. Ótimo. Agora estás designado para trabalhar diretamente com Marcos na correção do horizonte a tempo inteiro. Precisamos das tuas conhecimentos técnicos para reconstruir este modelo corretamente. Ela fez uma pausa. E a partir de agora, se vires um problema, leva-o imediatamente à liderança. Entendido? Entendido. Pode sair. Brian saiu em poucos dias. Ele acabara de acabar com a carreira de Jonathan, salvou a sua própria e talvez tenha salvado a empresa. A vitória parecia vazia. Jonathan estava errado. Era arrogante e negligente. Mas Brian também ficou em silêncio quando falar poderia ter evitado todo esse desastre. Ambos eram cúmplices de maneiras diferentes. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Marcos. Sala de conferência C em 10 minutos. Traga o seu caderno. Enquanto reunia as suas coisas, viu Jonathan do outro lado da sala a empacotar os seus pertences numa caixa de cartão. O mesmo tipo de caixa que Jenny tinha levado 1 hora antes. Jonathan olhou para cima. Os seus olhos encontraram-se. Por um momento, Brian viu além da fachada polida. Viu algo cru e feio. Raiva, humilhação, orgulho ferido. Jonathan desviou o olhar primeiro. Voltou a arrumar as coisas. Brian caminhou até a sala de conferências onde Marcos o esperava. As 72 horas seguintes foram brutais. Marcos era tudo o que Jonathan não tinha sido. Colaborativo, disposto a ouvir, genuinamente interessado nas ideias de Brian. Juntamente com 2 engenheiros seniores, eles desmontaram o modelo Horizon e reconstruíram-no do zero.
identificação de dispositivos para detectar duplicatas, pontuação de envolvimento adequada, segmentação entre utilizadores de alto valor e baixo valor. Todas as coisas que Brian havia sugerido meses atrás foram finalmente implementadas. Brian trabalhava 18 horas por dia, dormia em sua mesa, vivia de café e comida de máquina automática. Emma ficou com a Sra. Patterson. Ele ligava para ela todas as noites para dar boa noite, odiando estar perdendo as histórias para dormir. Mas o modelo ficou pronto e ele estava bom. Melhor do que o original, honestamente. No terceiro dia, Victoria chamou Brian ao seu escritório. O cliente concordou em se reunir. Eles vão analisar o nosso novo modelo amanhã. Se ficarem satisfeitos, vão restabelecer o contrato com termos modificados. Se não, estamos perante um potencial litígio. Brian sentiu um frio na barriga. Amanhã? Amanhã. Vais apresentar as conclusões técnicas. Marcos vai apresentar o plano de correção. Eu vou tratar das negociações comerciais. Eu vou apresentar ao cliente. A expressão de Victoria era indecifrável. Tu identificaste os problemas. Tu concebeste as soluções. Deve ser tu a explicá-las. Achas que consegues lidar com isso? Brian pensou no blazer emprestado e na entrevista em que fora dispensado. Nas pessoas que achavam que as credenciais eram mais importantes do que a competência. Sim, disse ele, eu consigo lidar com isso. A reunião com o cliente foi realizada na sala de conferências principal. Richard Clemson, o CEO de cabelos grisalhos que cancelara o contrato, sentou-se à cabeceira da mesa com a sua equipa técnica. Todos pareciam céticos, irritados. Victoria fez breves apresentações. Em seguida, virou-se para Brian. O Sr. Miller irá explicar o que correu mal e como o corrigimos. Brian levantou-se e ligou o seu portátil ao projetor. As suas mãos estavam mais firmes do que esperava. Começou. Há 3 meses, esta empresa disse-vos que a vossa taxa de retenção era de 91%. Esse número baseava-se numa metodologia falha que foi sinalizada várias vezes durante o desenvolvimento. Essas falhas foram ignoradas. É por isso que foi um erro e como o corrigimos. Ele explicou tudo. O problema das contas duplicadas, as questões relacionadas com as métricas de engajamento, a falta de segmentação do valor para o cliente, sem desculpas, sem atribuir culpas, apenas uma explicação técnica clara. Em seguida, mostrou-lhes o novo modelo, as correções, os testes de validação, as melhorias de precisão projetadas. A equipa técnica de Richard fez perguntas difíceis. Brian respondeu com honestidade. Quando não sabia algo, ele dizia e explicava como iriam descobrir. Após 45 minutos, Richard levantou a mão. Deixem-me conferir com a minha equipa. Eles saíram. Brian sentou-se com a camisa encharcada de suor. Marcos inclinou-se. Fizeste um ótimo trabalho. Realmente ótimo. 10 minutos depois, Richard voltou. O teu novo modelo responde às nossas preocupações. A metodologia é sólida. Estamos satisfeitos com a correção técnica. Ele olhou para Victoria. Vamos restabelecer o contrato com uma condição. Brian Miller é designado como consultor técnico principal da nossa conta. Queremos alguém que realmente ouça os problemas, não alguém que proteja o seu ego. Victoria não hesitou. Feito. Eles apertaram as mãos. A reunião se transformou em discussões sobre cronogramas e resultados. Brian ficou sentado tentando processar o fato de que acabara de ser promovido de engenheiro júnior a consultor principal em um projeto de uns 20 milhões. Mais tarde, naquela noite, Marcos encontrou Brian na sua secretária. Parabéns. Acabaste de salvar a empresa. Jonathan é quem quase a destruiu. Brian respondeu. Marcos acenou com a cabeça lentamente. Jonathan é brilhante, mas a genialidade sem humildade é perigosa. Ele não conseguia aceitar que alguém que considerava inferior a si pudesse ver coisas que ele não via. Esse orgulho custou-nos tudo. Ele fez uma pausa. Sabes a diferença entre vocês os dois. Tu estavas disposto a admitir quando não sabias algo. Fizeste perguntas? Ouviste? Essas qualidades são mais importantes do que qualquer diploma. Brian pensou nisso. Sobre credenciais e carreiras destruídas. Sobre blazers emprestados e segundas oportunidades. O que acontecerá com ele? Ele vai conseguir um emprego em algum lugar. Pessoas com o seu histórico sempre conseguem. Mas a sua reputação está manchada. Isso o perseguirá. Marcos saiu. Brian verificou o seu telemóvel. Uma mensagem de Emma. A Sra. Patterson disse que você recebeu uma grande promoção. Podemos tomar um gelado? Brian sorriu e respondeu.
3 bolas. Passo a recolher-te daqui a 1 hora. Antes de sair, passou pela antiga secretária de Jonathan. Agora, outra pessoa estava sentada ali, todos os vestígios de 6 anos já apagados. Brian perguntou-se se Jonathan teria aprendido alguma coisa. Se a humilhação teria quebrado aquela armadura de credenciais e orgulho para revelar algo real por baixo, provavelmente não. Pessoas como Jonathan raramente mudavam, apenas encontravam novos lugares para brilhar e novas pessoas para subestimar. Mas Brian tinha mudado. Ele tinha aprendido que o silêncio diante do erro era um tipo de fracasso. Que dizer a verdade ao poder era assustador e necessário. Que as credenciais abriam portas, mas o caráter determinava se você pertencia a elas. Na manhã seguinte, Brian chegou a Harrison Wells e encontrou um bilhete de Victoria na sua secretária. Meu escritório. 9 horas. Ele bateu a porta exatamente às 9 horas. Victoria fez um gesto para que ele entrasse. Feche a porta, disse Brian sentando-se. Victoria observou. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse ela finalmente. Contratei-o porque vi potencial, mas coloquei-o num ambiente onde esse potencial estava a ser explorado. Eu deveria ter percebido o que Jonathan estava a fazer. Eu deveria ter criado canais onde os engenheiros juniores pudessem levantar preocupações sem medo. Você me deu uma oportunidade quando mais ninguém o fez. Brian disse, já chega. Não é suficiente, é o mínimo. Victoria recostou-se. Construí esta empresa com base no princípio de que o talento é mais importante do que a origem. Mas, algures ao longo do caminho, começamos a dar prioridade às credenciais em detrimento da contribuição. Pessoas como o Jonathan prosperaram porque tinham a formação certa, enquanto pessoas como você tiveram de lutar 3 vezes mais para obter metade do reconhecimento. Ela fez uma pausa. Isso vai mudar. Estou a implementar novas políticas, processos de revisão técnica anônimos, rotação obrigatória de engenheiros juniores entre equipas de projeto, auditorias regulares para determinar quem recebe crédito pelas inovações. Não será perfeito, mas será melhor. Parece-me bem. Ajudaste-me a ver o que estava errado. Obrigado por isso. A expressão de Victoria suavizou-se ligeiramente. Além disso, o teu salário está a ser ajustado para refletir a tua nova função, 110 mil por ano. Com efeito imediato, a mente de Brian ficou em branco. Obrigado. Você mereceu. Agora saia do meu escritório. Você tem um projeto de 20 milhões anuais para gerenciar. Brian levantou-se, virou-se para sair e então parou. Senhorita Hayes, por que você me contratou de volta? Depois que fui rejeitado pela primeira vez, Victoria ficou em silêncio por um momento, porque eu li as anotações da sua entrevista. Jonathan escreveu que você era tecnicamente adequado, mas carecia de rigor institucional. Marcos escreveu que você tinha um pensamento não convencional que poderia ser valioso com a orientação adequada. Confiei no instinto de Marcos em vez das credenciais de Jonathan. Ela olhou diretamente para Brian. Às vezes, as pessoas que lutaram mais para entrar na sala são aquelas que veem coisas que os outros não veem, porque nunca consideraram o pertencimento como algo garantido. Brian saiu do escritório dela com essas palavras a ecoar na sua cabeça. Dirigiu-se ao apartamento da Sra. Patterson e foi buscar a Emma. Ela correu para ele com os braços abertos. Papá, a Sra. Patterson disse, agora é super importante no trabalho. Brian pegou-a no colo. Estou apenas a fazer o meu trabalho, querida. É um bom trabalho? Gostas dele? Ele pensou nos últimos 3 dias, no cansaço, no estresse e no medo. O momento em que ele entrou naquela sala de conferências sabendo que poderia perder tudo. Sim, ele disse. Gosto muito. Compraram gelados, 3 bolas cada um. Emma escolheu chocolate, baunilha e morango. Brian escolheu café, o que fez Emma fazer uma careta. Esse é um sabor de adulto, ela declarou. Eu sou um adulto. És um super adulto com um trabalho super importante. Brian sorriu. Não é tão importante, mas é o suficiente. Sentaram-se num banco a ver o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. A cabeça de Emma repousava no ombro dele. Papá. Sim, querida. Estou orgulhoso de ti. A garganta de Brian ficou apertada. Obrigado, Emma. Isso significa tudo para mim. Ela adormeceu no carro a caminho de casa. Brian levou-a para cima, colocou-a na cama, uma cama de verdade agora, não no sofá. Uma das primeiras coisas que ele comprou com o seu novo salário. Ele ficou parado na porta, observando-a dormir, pensando em como ele esteve perto de ficar calado.
como tudo seria diferente se ele tivesse escolhido o medo em vez da verdade. 6 meses depois, o projeto Horizon estava a correr bem. O cliente estava feliz. Brian tinha entregue mais 3 projetos de sucesso. Emma tinha o seu próprio quarto e gelado suficiente para o resto da vida. Brian tinha aprendido algo importante. O sistema não estava falho por deixar entrar pessoas como Jonathan. Estava falho porque fazia pessoas como Jonathan acreditarem que as suas credenciais os tornavam infalíveis. A verdadeira vitória não foi provar que Jonathan estava errado. Foi provar que a competência assume muitas formas, vem de muitos caminhos, e que as pessoas mais perigosas em qualquer organização são aquelas que têm demasiado orgulho para aprender com alguém que consideram inferior. Nem todos os dias eram fáceis. Alguns colegas ainda questionavam o seu passado. Mas Brian tinha aprendido que provar o seu valor era uma prática diária, não uma conquista única. Ele ouviu através de boatos no escritório que Jonathan tinha entrado para uma startup. Provavelmente ainda brilhante, provavelmente ainda desdenhoso com qualquer pessoa que não tivesse o pedigree certo. Mas essa era a história com a qual Jonathan tinha de conviver. Brian tinha agora a sua própria história e era apenas